Página da Basílica no Facebook, Instagram. Bom dia. Missa pro popolo, do pároco pelo povo da paróquia. Esta missa será rezada na intenção do povo da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esta nossa Santa Missa. Hoje, domingo já é um dia especial, mas hoje é mais especial ainda, porque nós encerramos o nosso ano da Igreja, nosso ano litúrgico com esta festa de Cristo Rei do Universo. Nosso bom dia e nossa acolhida também a vocês que rezam conosco pelos meios de comunicação, pela Rádio Ativa, aqui na nossa cidade de Borda da Mata, pelo Facebook, pelo Instagram da nossa paróquia. Você pode deixar aí no Face, no Instagram, a sua intenção também para a nossa missa, o lugar de onde você está rezando e nos acompanhando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne a ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei a Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo perigo para o nosso corpo e para a nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Deus de bondade, abençoai este sal que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo e guarde-nos constantemente na vossa presença e na presença do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Enche-nos, Espírito.
Que o Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Lodamus Te. Benedictimus Te. Adoramos Te. Glorificamos Te. Gratias a Divos tibi. Proclamaia gloriam Tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Jesum Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad excelum Patris, miserere nobis. Oniantus solus santus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito.
Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao que vem e a seu reino louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando nesse domingo
a festa de Cristo Rei. E com essa festa, então, nós concluímos o nosso caminhar litúrgico desse ano de 2020, o nosso ano da igreja, porque no próximo domingo já será o primeiro domingo do Advento e iniciamos então um novo ciclo. Então estamos encerrando um ciclo e já nos abrindo também para outro. E nós encerramos com a festa de Cristo Rei, justamente para nos lembrar, né, que a história humana, que o nosso mundo, ele caminha para uma conclusão. Essa festa que nós estamos celebrando, Cristo Rei, ela foi instituída na década de 30 do século passado, num contexto em que os países negavam muitos direitos à igreja, por exemplo, o direito de se reunir, de ter um lugar de culto, dos cristãos poderem se encontrar para celebrar a ceia do Senhor, como nós estamos fazendo aqui, num contexto mesmo de uma perseguição religiosa. Então o Papa da época, o Papa Pio XI, instituiu essa festa para lembrar uma grande verdade. Todos nós estaremos diante de Jesus um dia, e Jesus que é o Rei, é Jesus que tem a autoridade suprema, porque muitas pessoas que quando recebem um pouco de poder nessa terra, pensam que pode pisar, humilhar, perseguir, fazer o mal aos outros. Não, né? Nada disso. É Jesus que tem o supremo poder, e um dia todos nós estaremos diante dele. E isso nos lembra então essa grande verdade da nossa fé. Por mais que essa festa seja nova, recente, a gente pode dizer que o conteúdo da festa é muito antigo, né? Jesus é o Rei, né? Jesus é o Rei, e os cristãos sempre proclamaram essa grande verdade. Jesus é o Rei do universo, Jesus é o Rei da nossa vida. E todos nós então estaremos diante dele. E como será esse grande acontecimento? Como será esse estar diante de Jesus? Como será? Se lembrem aqui que nós estamos falando assim, como será? Não quando será. Não quando. O cristão não se preocupa com o quando, com o tempo que será. Jesus nunca respondeu, quando será? Jesus nos responde no Evangelho de hoje, como será? E como será a nossa presença diante de Jesus, Rei do Universo? O Evangelho de hoje nos dá os detalhes de como será essa nossa presença diante de Jesus. Primeiro, o Evangelho começa dizendo assim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, então reunirá todos diante de si e separará uns dos outros. O Evangelho usa o termo cabritos e ovelhas, cabrito à esquerda, ovelha à direita, né? Então, quando o Filho do Homem vier, esse quando vier é toda a nossa esperança cristã. Esse vir de Jesus é a nossa esperança, porque nesse vir de Jesus nós também estamos indo ao encontro de Jesus. Cada dia da nossa vida é um passo que nós damos para estarmos diante de Jesus, né? Ninguém está parado, todos nós estamos caminhando para esse nosso encontro com Jesus. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, repete para si mesmo todos os dias, eu sei que o melhor está por vir, eu sei que eu estarei um dia diante de Deus. Aliás, nós até professamos isso no creio quando a gente reza aqui na igreja, né? Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós esperamos por Jesus, nós aguardamos Jesus. Isso significa dizer então que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quando a gente vive com fé, né? Essa esperança de que
um dia estaremos diante de Deus. Então significa reconhecer isso. Nós estamos nas mãos de Deus. Se nós estamos na mão de Deus, então a vida pertence a Deus. E é isso que nos faz entender, por exemplo, por que os santos entregaram a sua vida completamente nas mãos de Deus. Isso nos faz entender, por exemplo, por que os mártires da nossa igreja, os mártires de ontem, né, do passado, distante da nossa igreja, os mártires do tempo de hoje, por isso que eles entregam nas mãos de Deus. Isso nos faz entender também, porque muitas pessoas, muitos jovens, homens ou mulheres, moças ou rapazes, também têm esse desejo de entregar a vida a Deus, porque chega a essa consciência de que a nossa vida pertence a Deus. E todo cristão também tem que ter essa consciência. Todo cristão tem que ter essa consciência de que a nossa vida pertence a Deus. E se é bom já o que Deus nos dá aqui, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Por exemplo, se a gente tem a nossa... O que a gente tem de bom nessa vida? O que você considera lá como bom? Como um dom de Deus, como uma graça de Deus na sua vida? Por exemplo, a gente pode dizer assim, um grande bem de Deus é a nossa família, não é verdade? Por mais que a nossa família tenha lá os seus problemas, as suas dificuldades, tem uma ou outra pessoa mais difícil, às vezes o difícil da família sou eu, né? A gente também tem que olhar para o nosso umbigo, né? Muitas vezes pode ser a gente o mais difícil, mas é um grande dom de Deus. Mas já pensou a nossa família salva diante de Deus no céu? É muito melhor, né? Nós temos a nossa saúde como um grande dom de Deus, mas já pensou também a salvação da nossa alma? Que grande dom! Então o cristão vive essa esperança de que o melhor está por vir. Se o melhor está por vir, então vale a pena colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? É assim que pensam os santos, os mártires, é assim que pensa todo mundo que coloca a sua esperança em Deus. Agora, se eu creio então, que um dia eu estarei diante de Deus, que um dia eu estarei diante do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus vai pedir de mim? Né? O que Jesus vai pedir de mim quando eu estiver lá naquele momento diante dele? É o que o Evangelho de hoje nos responde. O que Jesus vai pedir de nós? O Evangelho de hoje nos responde essa pergunta. E qual que é a resposta dessa pergunta? Jesus vai pedir de nós o nosso amor, a nossa caridade. Jesus não vai perguntar pela nossa fé, né? Porque a fé, aqui, esse evangelho, a gente tem que tomar cuidado quando lê esse evangelho, porque muitas pessoas leem esse evangelho errado. Elas dizem assim, Jesus pediu só para fazer o bem para o próximo. Então, não precisa ir na igreja, não precisa ir na missa, não precisa ouvir a palavra de Deus, não precisa se confessar, não precisa comungar, só fazendo o bem já basta. Engano. Por quê? Porque Jesus, quando nos fala desse evangelho de hoje, ele está falando para uma comunidade. A fé já é pressuposta. Quem que conservou esse evangelho para nós? Uma comunidade de fé. Quem que nos transmitiu o evangelho? Uma comunidade de fé. Então, Jesus não dispensa a fé, porque sem a fé também não nos salvamos. Sem a fé, só fazer caridade, a gente pensa que a gente se salva por si mesmo. Não, nós nos salvamos pela fé. É pela fé que nós nos salvamos. A caridade só não basta. A caridade sem a fé é filantropia, é outra coisa.
Essas duas coisas devem estar bem casadas na nossa vida. A fé que produz obras, mas a fé, porque Jesus está falando para discípulos, para cristãos. Então, Jesus já pressupõe a fé, já dá por descontado que aquele que está escutando tem fé. Então, nós não dispensamos a fé, mas a fé tem que produzir. A fé não pode ser morta, como diz São Tiago na sua carta, na Sagrada Escritura. A fé tem que produzir, né? Jesus diz assim, lá no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então essas duas coisas, repete o padre, tem que estar bem casadas na nossa vida, bem juntas. A fé e a nossa caridade, o nosso amor, né, a nossa prática com os nossos irmãos. O que Jesus vai pedir de nós? A nossa boa vontade? Não. Não vai pedir a nossa boa vontade. De boa vontade já tem aquele ditado que diz: de boa vontade, vocês conhecem muito bem, né? Eu prefiro dizer assim: se dependesse só da boa vontade, o bom samaritano não ia entrar para a história, né? Já pensou? Se lembrem, se recordam da parábola do bom samaritano? O bom samaritano passa. Já pensou se ele tivesse só boa vontade? Oh, coitadinho, que pena, né? Até tenho vontade de ajudar você, mas eu preciso seguir o meu caminho, porque eu tenho uns negócios para tratar. Não. Praticou, colocou em prática, foi lá, ajudou. Então, não basta também só a nossa boa vontade. A gente precisa concretizar, né? O nosso amor, ele tem que ser concreto, porque pela fé nós conhecemos, mas pela prática da fé nós reconhecemos. Não basta conhecer Jesus, a gente tem que reconhecer Jesus, né? Tem que reconhecer. Então, e tudo isso é iluminado pelo diálogo que Jesus tem com as almas. O Evangelho de hoje nos fala que quando todo mundo for reunido diante de Jesus, estarão as almas todas reunidas diante de Jesus, e Jesus vai dizer assim, né? Vinde, benditos de meu Pai, vinde, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu era estrangeiro, eu estava doente, eu estive preso e vocês me serviram. Muito obrigado. Recebei como herança o reino. E o que as almas boas vão responder para Jesus? Senhor, mas quando foi que te vimos assim, nessa situação? Aí Jesus diz: todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Que palavras bonitas, né? Emocionantes, essas palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Belíssimas, mas ao mesmo tempo, essas palavras nos revelam uma grande verdade, dura. O que essas palavras nos revelam? Que Deus está muito perto de nós, né? Deus muito perto. Deus está aí, andando pelo nosso meio, se apresentando a nós constantemente, né? Se essas palavras são verdade, se essas palavras que saíram da boca de Jesus hoje são verdade, e elas são, o nosso Deus não está ausente desse mundo, não está ausente da vida de ninguém, Às vezes a gente confunde,
porque a gente não pode ver a Deus ou sentir Deus com a nossa mão, com os nossos sentidos, ver Deus com os nossos olhos. A gente pensa que Deus não existe ou que Deus não está, né? Não ver a Deus não significa que Ele não está presente. Não ver a Deus não significa que Deus está ausente. E a gente não pode confundir então não ver a Deus com ausência de Deus, porque se a gente faz essa confusão, a gente perde muita oportunidade da nossa vida, muita oportunidade de nos encontrar com Deus, muita oportunidade de servir a Deus. A gente perde a oportunidade de fazermos encontros de salvação com Deus. Queridos irmãos e irmãs, Madre Teresa de Calcutá, uma vez, depois que ela deu um banho num leproso que ela recolheu na rua, né? Depois de ter lavado o leproso, ela deu um grande grito e exclamou assim: hoje eu toquei a carne santíssima do Senhor Jesus. E ela tinha acabado de tocar num leproso. Entendeu muito bem, né, o que significa o evangelho de hoje, né? Aquele que tem fé, põe a sua fé em prática. Aquele que tem fé, serve o Senhor Jesus, sobretudo na pessoa daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. Mas, mais uma vez, reforça o Padre: a nossa caridade, o nosso amor, tem que ser abastecido pela nossa fé. E a fé, a gente mantém firme, ouvindo a palavra de Deus, recebendo os sacramentos da nossa igreja, participando da vida em comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos
Irmãos e irmãs, oremos pelos mais pobres deste mundo, que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, e invoquemos por Cristo, Rei do Universo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e seus pastores, que imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, e por todos os fiéis leigos que hoje celebram seu dia, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação, e por todos os moribundos e defuntos, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos pobres e por todos aqueles que os assistem na fome, na doença ou na prisão, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos nós aqui reunidos e por aqueles que acompanham esta celebração pelos meios de comunicação, pelos agonizantes e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o vosso Filho, não para condenar, mas para salvar todos os homens, dai-nos a graça de o reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo, por Cristo, Senhor nosso. Orai, irmãos e irmãs, orai para que esta nossa família, que reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com o óleo de exultação consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Magela e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, de todos os vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião,
e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição, da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Lembremo-nos dos nossos parentes e amigos falecidos. Hoje rezamos o 7º dia de falecimento de José Ferreira Pinto. A eles e a todos os que no Cristo adormeceram, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos.
E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia. E hoje, dia 22 de novembro, celebramos o dia de Santa Cecília, mártir da nossa fé e também padroeira de todos os músicos. Por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Corpo de Cristo, nos dê força e nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Alguns avisos, por favor, podemos nos sentar. Quinta-feira, agora, dia 26 de novembro, é o Dia Mundial de Ação de Graças. Então, como no ano passado, nós teremos uma programação especial para esse dia, que começa às 7 horas da manhã com a missa aqui na Basílica. Então, quinta-feira, às 7 horas da manhã, missa. Depois da missa, nós temos a exposição do Santíssimo, aqui no altar central da nossa Basílica. E durante todo o dia o Santíssimo Sacramento ficará exposto. Então vocês, passando por aqui, pelo centro, perto da nossa Basílica, durante o dia de quinta-feira, não deixe de entrar também para fazer o seu momento de adoração. E para que todo esse espaço do dia tenha pessoas aqui, nós temos a escala de adoração, que os grupos das nossas pastorais, dos nossos movimentos, estão aí distribuídos nesta escala de adoração. E a escala, como no ano passado, também será passado pelos grupos de WhatsApp aqui da nossa paróquia. E depois, às 18h30, nós teremos a bênção do Santíssimo Sacramento e a missa solene de ação de graças. Então, todos estão convidados a participar conosco na próxima quinta-feira dessa programação especial. No próximo sábado, nós teremos a missa às 19 horas e também rezaremos as vésperas do primeiro domingo do Advento e faremos a bênção do presépio, que será montado aqui durante a semana nesse espaço aqui, que já está livre, inclusive, aqui para a montagem do presépio. O Adolfinho já está responsável pela montagem e durante essa semana, então, ficará pronto. Lembrando que vocês que têm o costume de montar o presépio em casa, a gente tem bastante famílias que gostam de montar o presépio. O presépio pode ser montado já a partir do sábado à tarde, vésperas do primeiro domingo do Advento, Que daí nós terminamos o tempo comum e iniciamos o tempo da espera do Natal. Também, de 5 a 7 de dezembro, nós teremos o tríduo em preparação, a festa da nossa Basílica, a festa de 15 anos de criação, da elevação da nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, à Sacrossanta Basílica Menor. No dia 5, que é um sábado à noite, estará conosco o padre Cônego Ramon, que foi o segundo reitor da Basílica, na missa das 19 horas. No dia 6, que é o primeiro domingo de dezembro, estará conosco o cônego Vonilton, que foi também reitor. No dia 7, na segunda-feira, os padres Filhos da Terra, aqui de Borda da Mata. E dia 8 de dezembro, feriado aqui, e dia também da Imaculada Conceição e da nossa Basílica. Teremos missa às 10 da manhã e às 7 da noite. Então, desde já fica o convite para a participação nesta data especial da nossa paróquia, da nossa vida de fé. Aproveito também esta missa para apresentar a nossa prestação de contas do mês de outubro passado. Então, as nossas entradas, os dízimos, intenções de missa, coletas, juros sobre aplicações, descontos, aluguéis, doações recebidas, batizados, casamentos, certidões, taxas e também a nossa lojinha do Centro Pastoral, um total de R$ 69.340,69. As nossas saídas, de maneira geral,
despesa com funcionários, INSS, manutenção, conservação dos imóveis e dos móveis da paróquia, material de escritório, informática, material litúrgico, manutenção, seguro de veículos, energia elétrica, água, esgoto, serviços gráficos, propaganda, combustível, telefone, internet, assinatura, casa paroquial, tarifas bancárias, nossa contribuição com a Arquidiocese de Pouso Alegre, com o Seminário Arquidiocesano, também ajuda com as nossas dimensões sociais, um total de 58.726. Então, entrada 69.340, saída 58.726. Fechamos no azul o mês de outubro, um total de R$10.613, né? Um mês no azul é muito bom, graças a Deus, né? Então a gente agradece de coração todos vocês que contribuem para a nossa paróquia. No mês de outubro também, mais especificamente no dia 11 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida, nós realizamos um leilão em prol da nossa paróquia. Um leilão de gado foi realizado. O padre não fez muita propaganda, nós nem chegamos a falar aqui publicamente na missa, porque foi uma coisa assim mais restrita com esse público que gosta de participar dessas coisas, né? Então o festeiro fui eu mesmo, eu visitei os bairros, as casas, e nós arrecadamos então os bezerros para Nossa Senhora do Carmo, para a nossa paróquia, né? Para manter as nossas obras aqui. E ainda, né, nós não fechamos tudo o nosso leilão. No momento oportuno que a gente tiver tudo fechadinho, certinho, tudo recebido, o padre vai dar o total. Porque leilão, vocês sabem como que é, né? Então a gente, por mais que a gente tente fazer tudo corretamente, muita gente acertou a vista. Esse ano nós colocamos também o boleto para as pessoas pagarem. Então aquele que arrematava, antes de tirar o bezerro, levava o boleto, né? Porque o boleto o pessoal tem um pouquinho mais de cisma, vamos dizer assim. Então nós estamos esperando acertar tudo e faremos a prestação de contas no momento oportuno. Desde já também digo que foi um momento muito bom e de uma ajuda muito boa também para a nossa paróquia. Sobretudo porque nós não sabemos também como que vai ser essa situação dessa pandemia que nós estamos vivendo. Muita gente diz que pode até vir a piorar. Nós não queremos, de jeito nenhum. Estamos rezando para que isso não aconteça. Confiamos em Deus, temos muita fé. Não queremos de jeito nenhum fechar de novo as nossas igrejas, né? De jeito nenhum. Não queremos passar mais por esta experiência. É triste, é uma realidade difícil, né? Mas a gente também está se preparando aí, se for preciso, o que a gente pode fazer, né? Então esse leilão também foi em vista disso, porque nós passamos um tempo com as nossas igrejas sem missa, sem a participação do povo, e também estamos vivendo essa situação ainda de insegurança. Também aproveito aqui para dar os parabéns a todos os músicos daqui da nossa paróquia, todo mundo que nos ajuda em todas as missas, né? Com o canto, com a voz, com os instrumentos. Hoje dia de Santa Cecília, dia dos músicos, não só os músicos da nossa paróquia, mas de toda a nossa cidade. Deus abençoe o nosso coral de forma especial, o nosso maestro Antônio Carlos, né, que nos ajuda também. A todos vocês as nossas palmas para... Que seria da nossa liturgia sem a música, né? O canto nos ajuda a rezar, nos ajuda a meditar, nos coloca em sintonia com Deus. Concluindo a nossa celebração, nós vamos pedir
a proteção e a intercessão da nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, para esta semana que nós estamos iniciando na graça de Deus. Cantemos a nossa consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Monte Carmelo, como último ato desta nossa missa de Cristo Rei, convido todos a se ajoelharem para nós fazermos o ato de consagração do gênero humano a Jesus Cristo, Rei do Universo. Ó Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós, humildemente prostrados na vossa presença, o vosso olhar. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unido a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há que nunca vos conheceram, muitos, desprezando vossos mandamentos, vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos vossos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes retornem quanto antes à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem iludidos no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa igreja e dai-lhe uma liberdade segura e sem peias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Jesus, misericórdia, Dulcíssimo Jesus, não sejais para mim juiz, mas Salvador. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A missa terminou. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.